nós criamos a CICA, Comissão de Combate ao Crime Ambiental. Estamos fazendo agora, vai terminar agora daqui a um mês, contratar 220 guarda-barcos. E criamos uma coisa chamada UPAM, que são as UPPs ambientais, nossos barcos com polícia. A primeira UPAM foi inaugurada ontem, no Parque Estadual da Pedra Branca. E uma das UPAMs que vai ser inaugurada até o fim do ano, vai ter unidade de licenciamento ambiental, uma UPP ambiental. Né? Vai ser uma das 5, vai ser a Terra da Tiririca, que pega Niterói e também pega Maricá, que aliás foi uma lei minha de 1991, há 20 anos atrás, que criou o Parque Estadual da Serra da Tiririca, um parque importantíssimo para Niterói e também para Maricá. Inclusive, agora, desde que vem, nós vamos ampliar o Parque da Tiririca, incorporando uma reserva da Ribeiro, que estava abandonada pela Prefeitura de Niterói há muitos anos, e 3 ilhas a pedido dos pescadores, que é pai, mãe e filha, vão ser incorporadas até para fazer turismo de mergulho. Os próprios pescadores vão poder usar não só para pescar, mas também para os seus barcos em períodos especialmente não bons para a pesca, conduzir os turistas a uma área importante de ser preservada. Mas eu tentava dizer por que a gente chegou a esse ponto e depois então entrar nos projetos de Maricá por esse viés, por esse olhar. Então, como o Papá falou, nós não licenciamos todos os empreendimentos. Vários empreendimentos a gente licenciou e vários outros a gente simplesmente disse não. Tá? E outros a gente disse, bom, pode ter esse empreendimento, mas não desse tamanho, nesse lugar, ou com essa tecnologia. Tem muitas formas, você pode dizer sim, mas um pouco para cá, um pouco menor, alguma tecnologia mais segura, que preserve o meio ambiente, a saúde do trabalhador, a saúde da população, que é uma coisa muito importante. Então, vou dar um exemplo para vocês. Nós licenciamos o CONPERS, foi uma licença importante, uma licença, maior licença ambiental do Brasil. O CONPERS, que Maricá vai se beneficiar, e já está se beneficiando muito do CONPERS, foi uma licença exemplar. Nós dissemos, muito bem, pode ter o CONPERS, mas não pode jogar o rio de esgoto na Baía de Guanabara. Não pode jogar o rio de óleo na Baía de Guanabara. Não pode tirar um manguezal. A emissão das chaminés 10 vezes mais rigorosa do que o padrão CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que faz uma regra para todo o país. E ainda exigimos, do conjunto, garantir a duplicação da água para toda a região, que pega, inclusive, de Niterói até Itaboraí, que é o seguinte, imagina uma região que já faltava água antes do CONPERS, na época da estiagem, um CONPERS, então o CONPERS está bancando para 250 milhões, nós colocamos da licença ambiental para dobrar a disponibilidade hídrica de toda essa região. Nós proibimos. Vem exatamente a mesma água, chega até Itaipuaçu e Inoã. Né? Nós vamos passar lá em Inoã, Laranjal, de 7 metros cúbicos por segundo para 13 metros cúbicos por segundo, e vamos garantir água para toda essa região. Uma outra coisa que a gente gravou também na licença do CONPERS, arcar um parte do recurso para a linha 3 do metrô, que vai tirar o nó dessa região, que vai ligar de Maricá até Itaboraí, que é um metrô, inclusive, que vai ser um metrô suspenso, né? Mais barato e com menos impacto, não vai ser um metrô subterrâneo. O outro ponto importante é a questão do reflorestamento.
Verde vai ter que plantar, já começou a plantar, 6 milhões de árvores. 6 milhões de árvores para bater mais do dobro do que está emitido de CO2 de carbono. Sobretudo ao longo dos rios Macacu e Cacericu, mas também toda a região. Então a ideia é que o Cacericu e o Macacu vão ficar melhor que antes. Não vai tirar o manguezal e vai fazer o saneamento da região e melhorar a água da região. Então a nossa ideia, o nosso grande desafio é como criar empregos sem afetar o meio ambiente, sem destruir a pesca, sem acabar com os recursos naturais e sem afetar a saúde das pessoas. Eu dou um exemplo para vocês do papai de muito sábio americano. Veja, não existe uma empresa grande, expoente zero. Não existe nenhuma empresa do mundo. Aonde que as empresas da Inglaterra e da Alemanha jogam seus expoentes? As empresas da Inglaterra no Remo, né? No Dança, da Inglaterra no Dança e da Alemanha no Rio Remo. Por que esses rios estavam envolvidos no esgoto, indústria, e agora voltou a ter peixe, golfinho, tudo? Porque com a tecnologia, nos últimos 20 anos, o que era um efluente, digamos, de 10 gramas por litro, passou a 5, a 1, a 0,5, a 0,1. Então, a concentração é tudo. Alguém vai dizer, bom, o 5 é um metal pesado? É. O 5 pode criar uma doença seríssima? Não pode. Então, quando você vai na farmácia e compra aquele complexo vitamínico de A a Z, o Z é 5. Você está pagando na farmácia para comprar uma vitamina porque a gente precisa, né? De morfina, de mineral, de ferro, manganês. A gente precisa para dose mínima. Nós temos que melhorar o saneamento. A primeira causa de mortalidade infantil no Brasil são as doenças de deifilação hídrica. O que quer dizer isso? Doenças causadas pela água contaminada, diarreia infantil, hepatite. Então, o investimento em saneamento é a melhor coisa que tem. Cada R$1 que você investe no saneamento, você economiza 5 em hospital, em farmácia e remédio. Você vai na causa da doença e não na consequência dela. Você tem que atacar o problema na causa do problema. E não procurar pessoas que tratar completamente doente. Inclusive, no caso das crianças, a fatalidade é porque ela não tem resistência. Uma criança que tem uma fatalidade não tem a resistência e mais facilmente acaba falecendo. Então, pessoal, isso é o desenvolvimento sustentável. Nós dizemos não para vários projetos. Vou dar alguns exemplos. Quiseram fazer porto offshore em Arraial do Cabo, ao lado da reserva extrativista Arraial do Cabo. Em Arraial do Cabo tem um fenômeno que alguns aqui devem entender, que se chama ressurgência. O Instituto da Marinha... Em Jaconé tem geoparque. As águas quentes que vêm do norte com as águas frias que vêm do sul. É o único lugar do mundo que tem esse fenômeno. E tem fauna e flora marinha, só existe lá. E tem a única reserva extrativista marinha lá, que é federal. E eu, quando era ministro, lá várias vezes, inclusive, fazia operações para evitar uma arrastão dentro da reserva extrativista, junto com os pescadores. Bom, então o que acontece? Nós licenciamos lá em Arraial um porto. Os ambientalistas já não podem ter nada. Vários outros queriam botar petróleo lá. A gente falou, não, peraí, nenhuma coisa nem outra. Licenciamos um porto para turismo, pesca, comércio, mas não para petróleo. Empregamos quando eu pago uma fortuna para explorar o barco lá. E não destruímos o emprego do turista e do pescador. É uma solução boa. É uma solução boa. Aqui na Bahia de Sepetiba, uma multinacional chamada Brasói queria fazer um terminal de minério em Itacuruçá, uma área que tem pesca e turismo, uma das poucas. E aí já tinha outros terminais. Tinha o terminal da MBR,
do Porto de Itaguaí, não, vem cá, também a multinacional, cada uma fazer o seu planejamento. É o Estado que tem que fazer o seu planejamento, tem muito bem, nessa Bahia, 3 terminais das empresas existem. Entendam entre elas, paralisaram 3, mas cada uma tem o seu. Porque aí cada terminal cria uma área de exclusão, 500 metros para cá, 500 metros para lá, daqui a pouco o pescador vai estar pescando na lua. Então nós dizemos, esse não. Nós licenciamos a criação do Porto Açul, do Norte Fluminense, do Porto de Itaguaí, e agora o Porto de São Gonçalo, do Converso, nós licenciamos com toda a segurança, e a Petrobras teve que assinar, depois que os equipamentos entrem no Converso, o Porto vai ser doado para o Estado para virar um terminal pesqueiro, para pesca artesanal, para gente ter mais peixe, mais barato, lá dentro do Guarda-Chuva, sem problema aí de trabalho. Essa que é a dificuldade, mas ao mesmo tempo o desafio que a gente tem que enfrentar. Então, isso é a nossa política. Nós tornamos as regras mais rígidas, mais transparentes, descentralizamos o licenciamento ambiental para vários municípios, nos concentramos em grandes empreendimentos, como polos industriais, arco metropolitano, Converso. Antes a Secretaria do Ambiente licenciava tudo que era posto de gasolina, tudo que era município, tudo que era loteamento. Então nós temos uma pilha, 9.000 licenças, na rua Converge, o arco metropolitano, o Porto Açul e condomínio na Barra, com posto de gasolina em Macaé. Isso obviamente não dá certo em nenhum lugar do mundo. Então a gente passou para os municípios pequenos e médios fortes, nos concentramos nas grandes licenças para serem dadas com muito mais rigor, tá? E criamos vários mecanismos, sem aumentar o imposto, além do ICMS mesmo, não aumenta o imposto, mas dá mais recursos para aquele município que resolve 3 ações. Cria áreas verdes, acaba com o lixão, faz coleta seletiva e melhora a qualidade da água com o saneamento. Como o Quaquá falou, Maricá criou uma grande área verde municipal. Isso vai se refletir no ICMS mesmo. Tá? Maricá vai receber mais recursos por conta desse parque municipal que você criou. Quando nós concluirmos esse saneamento de toda essa área, o gás de efeito estufa, que aquece a atmosfera 21 vezes mais que o CO2. Então, com isso também ajudamos a acabar com o lixão que conta mais pontos para o ICMS mesmo. Então vamos chegar, a gente falou muito do saneamento e da lagoa. Então vamos falar desses outros 2 projetos que o Quaquá fez referência, que são a bandeira dele, que é o projeto turístico e que é o Porto. Bem, então, vamos começar com a questão do Porto. Nós temos um litoral, tá? Norte, litoral de mais de 250 quilômetros. Então, o litoral mal explorado, tanto para proteger quanto para ter turismo. Eu estou à vontade que todos 6 meses a gente cria um parque novo. Esse ano a gente criou 2 grandes parques estaduais. Criamos o Parque Estadual da Lagoa do Açul, lá em São João da Barra, ao sul do projeto do Porto, do Grande Porto lá, do Açul, e criamos uma área que dispõe de Mauá, que exemplo, o Grande Parque Estadual da Pedra Selada, 2.500 hectares. Sempre criando parques, mas não parques de papel, agora. Parques com guarda-parque, com pano, que é o PP, que tiver 4 lugares a visitação dos nossos parques, inclusive da Tiririca. De 200 mil para 800 mil visitantes, para criar emprego, posada, restaurantes, fazer festival de inverno, festival de verão, cavalgada. Pode ter um parque muito bonito e bem cuidado e ser usufruído pelas pessoas. Não é um parque Fortaleza que não pode acontecer nada. Pode ter pesquisa, pode ter turismo, em volta pode ter gastronomia. A gente dentro do parque vai receber serviços, restaurantes panorâmicos, arborismo. Isso tudo gera emprego.
saudável. Então, no caso do Porto de Maricá, nós tivemos todos os cuidados possíveis. Primeiro, ao contrário do caso do terminal PEMIG de Angra, que a gente tentou a duplicação do terminal PEMIG, mas é bom que se diga que vocês começaram a dizer que a gente tinha testado o terminal PEMIG para fazer o Porto de Maricá, isso não é verdade. A gente tentou a duplicação do terminal PEMIG, que estava a 2 quilômetros da Ilha Grande. O Parque Estadual da Ilha Grande é o nosso parque mais sério. É porque aqui A primeira coisa que a gente fez foi dobrar o Parque da Ilha Grande. Mais bonito. E o 10.000 hectares. Fala bastante. Então, 2 quilômetros, mas vocês sabem que é 2 quilômetros. Na Copacabana, do posto 4 ao posto 6, não questiona nada. Então, pessoal, o maior terminal está 2 quilômetros da Ilha Grande, onde tem ilhas, né? O mar do Brasil melhor para fazer agricultura, inclusive queiras, pouquinho. É o melhor lugar para duplicar o terminal em frente do país. Tentamos, prefeijando, matar a gente, as pedras originais, a nossa necessidade de 3 secretarias. Desenvolvimento, teste de meio ambiente, dizendo, este projeto, neste lugar, não. O caso do Porto de Maricá é uma situação completamente diferente. Em primeiro lugar, não tem em frente nenhuma ilha, nem um parque. Geoparque! Em segundo lugar, O Geoparque está lá! tem, sim, Os Beach Rock! devem ser preservados, por isso que a nossa área técnica está sendo tão rigorosa, o grupo de trabalho vai sair esses próximos dias da instrução técnica, por exemplo, exatamente como deve ser o EIA-RIMA, quais são as restrições. O plano diretor não permite! É residencial! Vai impedir que um projeto dessa natureza signifique um dano irreversível para o ecossistema. Vamos ser estudadas. A alteração do plano diretor foi anulada! Agora, todas as questões. Vamos Eu escrever. quero deixar bem claro para todos o seguinte: não sou eu, a Marilene, as pessoas da INEA e da SEA, que devemos defender o projeto. Quem deve defender o projeto é a prefeitura, que tem interesse, a população que tem interesse, o empreendedor que quer fazer o projeto. Nós somos os fundadores do projeto. Então é diferente. Você tem que ver que a situação não é idêntica. No passado, ele é o prefeito da cidade que quer preservar e desenvolver. Por isso tem o nosso apoio que a gente veio aqui, fora do horário do trabalho, pedir esse voto de consciência. Esse voto de vocês vejam qual é a situação que é diferente. Como nós vamos julgar o relatório de impacto ambiental, o rigor, nós temos lá da preservação, como nós fazemos sempre. O porto é ilegal! Nós não somos quem propõe ou defende o projeto. Nós somos quem analisa esse projeto e quer seriedade. Esse estudo será analisado, dada a audiência pública, as pessoas vão poder se manifestar contra ou a favor, o Ministério Público vai acompanhar, analistas ambientais de primeira linha vão se manifestar. Quem é contrário ao projeto também seguramente vai encontrar professores que vão fazer algum estudo dizendo que tais coisas devem ser preservadas, tais espécies lá existem. E exatamente desse contraditório que vai surgir a melhor forma de garantir o desenvolvimento. Como é que vocês vão ver que é 10 vezes mais complicado que o Porto de Maricá. O comércio é 10 vezes mais complicado. E a gente conseguiu fazer um comércio sem tirar um pé de mangue da Bahia, sem jogar 1 litro de óleo da Bahia, garantindo a linha 3 plantando 6 milhões de árvores e cobrando a disponibilidade hídrica. Até porque não é correto profissionalmente, quem vai julgar o processo não vai antecipar o julgamento. Nós vamos colocar. Mas ele já deu o parecer dele. Como esse estudo vai ser Ele já deu o parecer dele.
com rigor, quais os problemas que ele tem que responder. Vamos submeter a audiência pública. Quem diz isso é uma lei que eu próprio fiz essa lei, garantindo audiência pública, transparência e participação da população, que é democrático. O Ministério Público vai acompanhar e vai garantir que a gente crie empregos sem destroçar o meio ambiente. No caso do outro projeto, que é o projeto turístico, posso dizer também a mesma coisa. Primeiro, nós, quando fizemos o decreto de regulamentação de várias atas, nenhuma ata nossa, nenhum parque do Estado, quando chegou no governo, nenhum parque tinha conselho consultivo com participação da população. Hoje todos têm. Então, o ambientalista, o professor, o empresário, todos participam. Nós criamos muitos parques, ampliamos vários. Mas um dos nossos orgulhos é que todos eles têm conselho consultivo com participação transparente da sociedade. Que a população está aqui agora, o guarda-parque, o PAN, quero ver quem vai invadir, vai caçar, vai desmatar dentro do parque, vai para o Chinembrói direto, vai direto para o Chinembrói. Então, a primeira coisa que a gente fez na APA foi a mesma coisa que a gente tinha feito na APA Paulista e várias outras. A APA não é parque. Parque não pode construir nada. Parque só pode ter turismo e pesquisa. É a definição. Sou eu que diz, está na lei. Uma APA, não, pode ter coisas que fazem parte que não destruam o meio ambiente, garantindo que a maior parte dela seja preservada. Então, no plano diretor, aliás, a audiência que teve no plano diretor, com a qual não era prefeito ainda, mas participou da audiência. Nessa audiência, a gente já garantiu que em 90% da APA, da área total, da Lagoa, que seria preservada, e 10% poderia ter algum tipo de atividade de baixo impacto. Então, isso significa que não é justo, por exemplo, turismo não é uma indústria, é uma coisa diferente. Muito bem. No caso específico, esse projeto está sendo estudado há muito tempo para garantir que nenhuma área original de restinga seja retirada, que nenhuma área de duna seja retirada. Então ele está sendo olhado com uma lupa desse tamanho. E mais, as áreas do projeto, a gente já está falando da parte que pode acontecer alguma coisa, que já é 10% da água. A parte que pode acontecer alguma coisa, aonde não houver um turismo, será incorporado ao Parque da Tiririca. Nós vamos ampliar o Parque Estadual da Tiririca para garantir que a área que não seja objeto do turismo seja o parque da Tiririca, nada mais será feito lá. E para garantir a sustentabilidade do próprio turismo, como a gente fez na Ilha Grande. Hoje, 85% da Ilha Grande é totalmente preservado, e claro, pode ter uma pousada aqui, outra ali, outra lá, com 40 leitos, 50 leitos, 80 leitos, até para poder fazer o ecoturismo. Se você fizer 100% de preservação, você vai ter visitação, as pessoas vão poder usufruir dessa beleza sem destruir esse parque. A gente tem que criar parques, proteger parques, criar centro de pesquisador, centro de visitantes, restaurantes favoráveis, para conseguir renda também, para manter os parques. Um parque tem ocupação, tem um tempo lá atrás, que os ambientalistas achavam que a melhor proteção era o não uso. E você mesmo falou, isso não é verdade. Ninguém está lá, o madeireiro entra, o palmeteiro entra, o caçador entra. E como não tem recurso, não tem uma torre para evitar um incêndio, não tem um equipamento de comunicação para comunicar que os caçadores estão acabando com a biodiversidade do parque. Então você tem que ter a visitação, o bom uso, a pesquisa, o escalador, o alpinista, para garantir recursos e com esse recurso o parque ser realmente um brinco bem cuidado, limpo,
trilhas sinalizadas, para ser um lugar que você possa desfrutar da natureza e, ao mesmo tempo, empregar pessoas em atividades como uma loja de artesanato, restaurantes favoráveis. Ou como a gente fez o Jardim Botânico no Rio, quando eu era ministro, que nós criamos o espaço Bom Jobim, de música e teatro, dentro do Jardim Botânico, e o Museu do Ambiente. Então as pessoas vão visitar o Arvoredo, mas vão ver também a música e o teatro, vão ver a história do ambiente, no Museu do Ambiente. Ou então outras que vão lá para ver a boa música ou ver um museu e acabam conhecendo toda a flora brasileira, e não só brasileira, o Jardim Botânico tem espécies de todo mundo, da Ásia, da África, etc. Então essa relação também do ambiente com a cultura é muito interessante. Todos os nossos parques vão ter centros culturais, inclusive quando a gente expandir a Serra da Tiririca, aqui para a Restinga de Maricá, você pode crer, você vai estar no seu segundo mandato, vai ajudar, nós vamos inaugurar o Centro Cultural do Parque da Tiririca na área de Maricá. Ao lugar de Ferro Velho, Invasão, Boi Pirata, que a gente vai fazer ação com padrões para tirar esse boi pirata que anda por aí, na Restinga, vai ter centro de educação ambiental, vai ter centro cultural, para as pessoas poderem conhecer a vegetação da Restinga, a fauna da Restinga, e saber que não tem bandido, que não tem ferro velho, que não tem boi pirata lá. A verdadeira vegetação também, emprego das pessoas, você tem que emprego. Você não consegue emprego com as pessoas investem em empreendedoras. Cada um vai com o seu machadinho querer tirar alguma coisa para fazer de qualquer jeito, para fazer cartão, para fazer não importa o que. Então, amigos e amigas, eu estou muito à vontade. Fui ministro do Lula, levamos o desmatamento para metade. O Brasil foi o primeiro país com desenvolvimento, por lei assumiu reduzir as suas emissões de CO2, metas de redução. Por isso, quando eu fui um dos coordenadores da delegação brasileira em Copenhague, em dezembro de 99, eu, o presidente Lula, então ministra Dilma, o presidente Lula foi o chefe de Estado mais aplaudido de todos. Por quê? Primeiro o Lula. Depois que ele trouxe lá no bolso de poderes dele, que é o presidente dele para ele, duas informações essenciais. A Amazônia reduziu a metade do desmatamento e o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a assumir metas de redução das suas emissões. E o Brasil tem emprego no Nordeste, emprego em todo o lado e diminuindo o desmatamento. Então é nessa qualidade que a gente está fazendo a mesma coisa. E não pode ser diferente na cidade. Nós vamos criar emprego com a limpeza da lagoa, o saneamento da lagoa. Como eu falei, vamos ter aqui Festival do Camarão, Festival do Moção, vamos já ter Araguana, vamos fazer a mesma coisa. E vamos fazer com que o emprego do turismo corresponda também ao aumento da preservação de toda a área remanescente com implantação desses equipamentos que eu descrevi, inclusive equipamentos culturais. Então vocês podem estar certos que essa parceria que nós temos com o prefeito Quaquá, primeiro não é de hoje, nós nos conhecemos há muito tempo. Segundo, eu quero dizer que quando eu era ministro do Lula, eu vim aqui para Maricá e subi no falante do Quaquá para pedir o voto de confiança da população de Maricá a esse voto que está transformando a vida do volto aqui 4 anos depois, quero dizer para o Quaquá o seguinte: Quaquá, eu não me arrependi de, como ministro, ter vindo de Brasília, no meu falando, para pedir o voto. Está fazendo uma revolução aqui em Maricá.